Economia, com Ivana Moreira. Ivana Moreira, bom dia. Bom dia. Começamos uma segunda-feira e nessa segunda-feira você já vai falar de um risco de apagão na mão de obra, é isso ou não? Peraí, só um pouquinho, eu tô com um risco de microfone, apagão no microfone. Então vamos lá, vamos colocar o microfone ligado para a Ivana aqui, por favor, vamos lá. Nós corremos o risco, tem um risco de apagão na mão de obra no Brasil? Isso já é fato, a gente vem falando sobre apagão de mão de obra para vários setores da economia. A construção civil foi um dos primeiros setores a falar sobre isso, mineração, idem, e as empresas precisaram encontrar soluções de emergência. No caso das construtoras, por exemplo, eles passaram a contratar mulheres nas funções de pintura e acabamento, porque não conseguiam encontrar homens disponíveis para as vagas que estavam abertas. No caso da mineração, as companhias passaram a pagar cursos de formação para as pessoas trabalharem nesse setor, inclusive remunerando as pessoas já desde o período dos cursos. Então, o apagão de mão de obra é uma realidade sobre a qual a gente vem falando há algum tempo, não há uma surpresa nisso. O que eu queria trazer hoje são retratos interessantes das coisas que estão acontecendo no país por conta dessa questão. A Brasil, e trazer exemplos, Paulo. A Brasil Foods, que é a empresa que reúne as marcas Perdigão e Sadia, está montando uma tenda de circo e divulgando vaga com carro de som em cidades do interior de Goiás, porque ela não está conseguindo contratar mão de obra para a expansão de uma fábrica que ela tem em Mineiros, que é uma cidade de Goiás. Sim. E aí ela descobriu que o jeito era sair dos jornais. Só anunciar as vagas nos jornais não estava sendo suficiente. Ela precisava de um público ali de formação mais básica e chegaram à conclusão que essas pessoas também não estavam lendo jornais. E aí ela saiu anunciando com carrinho de som: temos vagas, temos vagas. E sem imaginar, assim, isso era inimaginável no Brasil há muito pouco tempo. Porque se nós fizermos um retrato do Brasil de menos de 10 anos, nós nos lembraremos de uma situação absolutamente contrária, onde nós tínhamos uma oferta de mão de obra maior do que a procura pelas empresas e as pessoas ficavam desesperadas procurando vagas para o trabalho. E aí, dos exemplos interessantes que eu coletei, o que me chamou mais atenção foi um do Grupo Pão de Açúcar, que é um programa que chama De Volta para Minha Terra. Eles estão com muita dificuldade de conseguir funcionários para as lojas do Nordeste, para expansões que eles estão fazendo no Nordeste, como, por exemplo, a loja de Teresina, no Piauí. E aí, o que eles fizeram? Eles divulgaram nas redes, nas lojas das capitais do Sudeste, esse programa, por enquanto é um programa piloto, eles pretendem ampliar, que chama De Volta para Minha Terra. Se você é do Nordeste e quer voltar para a sua terra, a gente te manda para lá, para uma loja do grupo, com promoção, com benefícios, com melhora da qualidade de vida, e muitos funcionários já aderiram. E eu vi uma entrevista com uma das funcionárias que aderiu, ela voltou para Teresina, vai voltar depois de 8 anos, ela vai voltar a morar com a família dela, perto da mãe, e ela conta de como Teresina mudou e ela voltou e encontrou uma qualidade de vida muito melhor no Nordeste. O grupo, a rede de Magazine Luiza, de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, já anunciou que pretende lançar um programa parecido, aí espelhado nessa experiência do grupo Pão de Açúcar. E o que é mais curioso é que há algum tempo, num passado não muito remoto, esse tipo de programa, Volta para Casa, para nordestinos, era bancado pelos governos como uma solução para o problema de mão de obra excedente, gente desempregada nas regiões metropolitanas. Eu era repórter em São Paulo no início da carreira, na década de 90, e um dos programas que eu cobri era o programa da prefeitura, que chamava exatamente De Volta para Casa, que a prefeitura pagava a passagem e dava uma grana para a pessoa voltar para a cidade de origem. E visto com olhos preconceituosos por boa parte da comunidade, que achava que era uma ação preconceituosa dos governos. De uma certa forma não deixava de ser, porque era uma decisão, uma medida para resolver o problema de ocupação urbana, sim. Dos nordestinos que estavam indo para São Paulo e morando nas favelas, criando habitações, vilas em lugares até debaixo de viaduto, ia crescendo, no fim já tinha dezenas de pessoas morando, ocupando uma área completamente impossível para
para habitação humana. E o quão interessante é ver o mesmo programa voltando para a história econômica do país de uma forma tão diferente, que não é mais assim, vá embora daqui porque eu não tenho vaga para aqui. Vá, por favor, porque eu preciso de você lá. E eu acho isso muito interessante. Para lembrar de empresas mineiras, a gente contou aqui numa coluna recentemente que a AIC, que é uma das maiores empresas de call center de Minas Gerais, para fazer sua expansão, ela não fez em Belo Horizonte porque ela não conseguiu, ela fez uma pesquisa e viu que não conseguiria preencher todas as vagas que ela precisava, e ela foi para Montes Claros, mais para o norte de Minas, para conseguir essa mão de obra. E aí, vamos destacar por que isso tudo está acontecendo. A taxa média de desemprego de janeiro, deste mês de janeiro, nas 6 maiores regiões metropolitanas do país, foi de 6,1%, é a menor dos últimos 9 anos. Só para lembrar, essas regiões metropolitanas são Belo Horizonte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Só lembrando que os 6% de taxa de desemprego nas maiores regiões metropolitanas do Brasil contrasta-se com números elevadíssimos da Europa, com números de desemprego muito elevados na Europa e com número de desemprego, uma taxa de desemprego crescente nos Estados Unidos. É interessante como nós mudamos essa relação até de observação. Para nós que somos mais antigos na face do planeta, esse tipo de cena era quase que impensável. E de fato, assim, claro, não dá para a gente detalhar aqui os motivos do desemprego na Europa e os motivos do desemprego nos Estados Unidos, que são bem diferentes dos motivos pelos quais o Brasil teve desemprego, mas não deixa de ser curioso ver que estamos num momento bastante promissor nesse sentido. É mais fácil arrumar emprego no Brasil do que ser imigrante em Portugal, provavelmente, como muitos valadarenses e muitos mineiros daquela região já foram, ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, certamente. Muita gente voltou dos Estados Unidos, os imigrantes mineiros que estavam nos Estados Unidos. Nos 2 últimos anos, foi um nível de retorno impressionante. Só me preocupa por observação o fato de que temos uma economia que, pelo menos nas previsões dos economistas e dos técnicos do setor, continuará em tendência de crescimento, e com essa realidade do retrato da mão de obra acanhada, ou não sendo na medida proposital ao crescimento, nós podemos ter aí uma desaceleração da própria economia ou um entendimento diferente da mesma. Não por falta de mão de obra, essa é uma questão para a gente se alongar em outra coluna, os desafios são outros. Então vamos lá para outra coluna para conversar sobre isso. Tá bom, tchau, Ivana. Tchau, até amanhã.